Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quero agradecer aqui a grande oportunidade de poder ministrar a palavra de Deus aqui nesse lugar. Agradeço ao Bispo Oídes, Bispo Doutor Oídes José do Carmo, a Bispa Neuza César, Pastor Samuel César, também ao Pastor Itamar e ao Pastor Alberto, que dirigem aqui essa escola dominical. Uma bênção poder estar aqui, uma honra e um peso. E hoje um peso ainda maior, minha sogra veio me assistir aqui, que é uma bênção também. Seja bem-vinda, irmã Zeira. Meus irmãos, então já foi feita aqui a leitura da palavra do Senhor e falado aqui, feita a introdução desse texto e dessa lição maravilhosa que iremos estudar hoje. Na verdade, como o bispo bem disse aqui, é um manual. Essa revista ela é bem fundamentada, muito bem escrita, e trata de questões muito importantes referentes à igreja, que eu quero aqui iniciar fazendo umas considerações antes de entrar na própria lição. A igreja como corpo, a igreja como corpo de Cristo, a obra de Deus aqui nessa terra, tem sofrido ataques constantemente, ataques gigantescos, né? De tentar calar a voz da igreja, de tentar proibir que a igreja pregue contra pecado, que ela se reúne em alguns lugares. Essa semana mesmo um pastor estava sendo aí, eu vi aí a notícia lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que foi condenado por crime ambiental por causa do som da igreja. Claro que não justifica o som excessivamente alto, mas quanto crime ambiental tem por aí, né? O Rio Meia Ponte ali tem esgoto de tudo quanto é lado, e você não vê o presidente da Saniago sendo processado por crime ambiental. Mas a atacar os pequenos, né, os pastores, aqueles que estão fazendo a obra de Deus, parece que há um levante. Fora isso, nós temos também pessoas atacando de todos os lados. Ícones, anteriormente, do passado evangélico do Brasil, que hoje não tem mais expressão, mas vivem a atacar a igreja como instituição, a atacar os pastores. Se você abre aí algumas páginas nas redes sociais, Facebook, por exemplo, e Instagram, há páginas dedicadas exclusivamente a atacar a igreja, a falar mal da igreja, a falar mal da instituição. São chamados desigrejados, ou a igreja do lado de fora. Pessoas que tentam a todo custo estragar a igreja, tirar gente da igreja, porque é esse o objetivo deles. Não é evangelizar, e não é trazer a verdade, e não é, por exemplo, trazer revelação. Eles querem destruir o que existe hoje. Por isso o Salmo 1 diz assim: para nós não nos assentarmos à roda dos escarnecedores. Irmãos, só escarnece quem conhece. Só escarnece quem conhece. Escarnecer é zombar, é fazer chacota, é atacar a igreja, mas só pode fazer isso quem um dia esteve aqui dentro. Porque aquele que nunca teve um conhecimento das coisas que acontecem aqui, ele é o tolo lá de Provérbios, ele é um tolo, só isso. Ele fala sem saber. Agora só escarnece quem tem conhecimento. Por isso a Bíblia diz, com esses, não se assente com eles. Não se assente à roda dos escarnecedores. Então a igreja tem sofrido gigantescos ataques por todos os lados. E essa revista, ela vem resgatar a identidade, ela vem fortalecer o conhecimento, o sentimento, o pertencer, tantas coisas maravilhosas que nós vamos ver na lição de hoje e que se nós voltarmos aqui a nossa mente cativa aos ensinamentos de Cristo, nós vamos sair daqui hoje fortalecidos pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então pode ter certeza que os ataques à igreja não vão parar, pelo contrário, eles vão aumentar. E infelizmente alguns dos irmãos, muitas vezes novos, né, os neófitos, ou aqueles que não têm uma firmeza, ainda não criaram uma raiz no conhecimento da palavra de Deus, saem pela conversa dessas pessoas. Me lembro que quando eu era novo convertido, eu tinha um amigo desviado da igreja, que começou a falar mal da igreja e tentar impedir que eu fosse congregar. Porque as pessoas, e tem uma frase que diz que miséria gosta de companhia. Guarda isso aí, tá? Miséria gosta de companhia. Você não vê as pessoas se drogando sozinhas. Em geral, elas têm que ter grupo, não é? Miséria gosta de companhia. Ninguém quer te ver bem. Se alguém vê você
abandonando a vida passada, abandonando o passado seu e vindo para a igreja, eles vão querer te tirar. E hoje você vai firmar sua mente nas verdades imutáveis e absolutas da palavra de Deus, para que você seja um crente firme, fiel e ande sempre no caminho do Senhor. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Primeiro aqui, o primeiro ponto da lição vai falar sobre os títulos da igreja. Primeiro ponto da lição. E o primeiro subponto dela que vai falar dos títulos, e é importante nós observarmos isso, é a esposa de Cristo. A esposa de Cristo, ou a noiva de Cristo, que é a mesma coisa. Lá, desde o Antigo Testamento, recorre uma ideia que a relação de Deus com o seu povo é uma relação matrimonial. É o esposo e a esposa, desde lá do Antigo Testamento. Um texto magistral que fala sobre isso é Isaías 54:5, que diz assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. Então Deus é o marido do povo, o povo de Deus, que hoje é a igreja do Senhor. Também lá em Jeremias 3,14, o Senhor diz assim: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Mas ainda continua essa ideia, e lá em Oséias 2, 19 e 20, vai dizer assim: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo e em benignidade e em misericórdia, desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Desde o Antigo Testamento, a ideia recorrente do povo de Deus com Deus é de um casamento. É de um casamento. É Deus é o marido, o povo é a esposa. E aí também essa ideia continua em Jesus e Paulo. Eles trazem essa mesma ideia para o Novo Testamento e vão continuar essa ideia. Lá em Mateus 9,15, Jesus, por exemplo, diz assim: podem por acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Veja só, lá em 2 Coríntios 11:2 diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Amém, queridos? Cristo é o noivo, é o marido da igreja, é aquele que vai casar com ela. Por isso a festa das bodas do Cordeiro, por isso o grande casamento, é essa a ideia. Por isso lá em Efésios 5:27 diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Certa vez Billy Graham disse assim: não existe noiva feia. E é verdade. Alguém já viu uma noiva feia? Pelo contrário, as noivas são lindas. E essa é a ideia da palavra noiva no Novo Testamento: completa, bela. Quando você vai a um casamento, que entra a noiva, todo mundo se levanta. E não é só porque é uma ordem cultural, é porque todo mundo quer ver a noiva, né? As pessoas querem ver a noiva e ela fica linda. Ela pode ser como for, mas no dia do casamento, ela é linda, ela é bela. É essa a ideia que Paulo está fazendo. A igreja está sendo preparada para ficar cada vez mais bonita, cada vez mais bela, para ser apresentada ao Senhor Jesus. É isso que Ele está nos preparando, é para isso. Por isso, irmãos, muito cuidado a cada um de nós ao nos referirmos à igreja. Quem é a igreja? A igreja é a esposa do Senhor, é a esposa do Senhor. Algum de nós aqui, irmãos, teria coragem de chegar para algum marido e falar do defeito da esposa dele? Algum de nós chegaria para um marido e diria assim: olha, tua esposa é isso. Não vou nem falar aqui porque é vergonhoso. Mas tua esposa é uma megera, por exemplo. Tua esposa é isso. Ninguém de nós teria coragem de fazer uma coisa dessa, da morte uma coisa dessa, né? Da morte. Agora não, as pessoas se levantam e se acham na autoridade de falar mal da igreja. E pior, às vezes os próprios crentes. Irmãos, a igreja é a esposa do Senhor, é a noiva de Cristo, é a mulher de Deus. Com ela nós temos o maior respeito. É Ele que cuida dela, é Ele que prepara ela, é Ele que tira as rugas, é Ele que limpa, é Ele que adorna, é Ele que tem que cuidar, não nós. Nós não podemos nos levantar contra a igreja e falar mal da igreja, porque ela é simplesmente a esposa do Senhor.
a esposa. E Paulo, irmãos, ainda aumenta a revelação aqui. Paulo vai dizer, se você ler Efésios capítulo 5, do 22 para frente, ele vai falar sobre os deveres do marido e da esposa. A esposa seja submissa ao marido. O marido ama a esposa como Cristo amou a igreja. E ele vai elencando todos os deveres e direitos de cada um deles. E ao final ele chega lá no 32 e diz assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Que mistério é esse que Paulo agora revela nesse texto? Veja bem, o casamento foi instituído lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim: por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua esposa, e serão os dois uma só carne, uma só carne. Lá no Antigo Testamento, então, em Gênesis, foi estabelecido o casamento. Estabelecido o casamento, então veio Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, passaram os livros históricos, poéticos, profetas maiores, profetas menores, até que chegou em Malaquias, o grande silêncio. Depois então vem Jesus. Ao vir Jesus, há uma revelação. A revelação aqui é que Cristo então se casa com a igreja. Sabe qual é a função do casamento? A função do casamento é ilustrar o amor de Cristo pela igreja. Deus poderia, irmãos, ter nos criado e fazer com que reproduzíssemos de milhares de formas. Como Ele criou Adão e Eva? Do pó da terra. Não precisou de casamento, não precisou de sexo, não precisou de reprodução humana. Ele criou eles do pó da terra. Ele poderia ter feito isso com toda essa humanidade, mas Ele escolheu uma forma, um meio, chamado casamento. E esse casamento é para quê? Não é que um dia Paulo estava lá assim: olha, deixa eu tentar pensar, como que eu vou ilustrar aqui o casamento para vocês? Ah, Cristo e a igreja. Não, pelo contrário. O casamento é que é a ilustração de Cristo e a igreja. Deus quis revelar para o mundo como Ele ama o povo dele, e para isso Ele criou o casamento do homem e da mulher. Por isso o teu casamento é tão importante. A maneira como você cuida da sua esposa diz para o mundo como Cristo cuida da igreja. A maneira como você cuida do seu marido diz e testemunha para o mundo como a igreja se submete e cuida de Cristo. O teu casamento é importante. E Deus então usou essa estratégia, essa ilustração, para mostrar para o mundo o que é Cristo e a igreja. Qual é esse amor, essa junção, essa fusão. Por isso, irmãos, no casamento ele se torna uma só carne. Nós somos um só com Deus, um só com Cristo também, um só com o Senhor. Essa é uma das figuras mais maravilhosas da igreja, é que ela é a esposa do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, a fidelidade. Por isso cada um de nós aqui temos que andar em fidelidade. Tem uma frase que diz assim: é impossível ser a noiva de Cristo tendo um caso com o diabo. Quando você vem para a igreja, você corta todo o relacionamento espiritual que você tinha para fora. O que você participava, religiões, credos, pensamentos. Tem que haver uma limpeza. Tem que haver uma limpeza. Tem que tirar tudo, extirpar. Porque agora você é de Cristo. Você é do Senhor Jesus. Entende agora também porque a idolatria é uma coisa tão grave diante de Deus? O idólatra, ele é um adúltero. Por isso lá no Antigo Testamento há vários textos falando da idolatria e correlacionando ela com o adultério, a prostituição. Jeremias 13, 27 diz assim: já vi as tuas abominações, e os teus adultérios, e os teus rinchos, e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, até quando não te purificarás? Se você vem para Cristo, você abandona tudo que você tinha para trás. Tudo. Pé de coelho, pé de cabra, lenço, vela, todas essas tranqueiradas daí que você tinha na sua vida, pega, põe fogo, porque o que não serve para você não serve para ninguém. Joga no lixo, porque você agora é fiel a um só, que é ao Senhor Jesus. Ah não, pastor, eu posso pôr aqui, ficar ali. Você permitiria a sua esposa ser dividida com outro? Misericórdia. Deus também não. Deus também não. Amém, irmãos? Segunda figura que nós temos aqui, cristãos.
ocorre aí no 1.2 da lição, cristãos. Há 3 ocorrências desse nome no Novo Testamento, de cristão, a palavra cristão. A primeira delas, Atos 11, 26, diz assim: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a fazer cristão. Depois também em 1 Pedro 4,16, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Essa é uma palavra que tem origem latina, então era Christiani. Então cristão, lá no latim Christiani, que significa soldados de Cristo, ou militantes, um militante. Então um cristão seria um militante da fé, usado inicialmente como um apelido, e às vezes, por muitas vezes pejorativo. As pessoas cristãos eram perseguidos, e alguém quando era perseguido recebia o título cristão, e eles colocavam essa palavra na pessoa para que ele fosse mais perseguido ainda. Portanto, Pedro, ao se dirigir à igreja, ele diz assim: mas se sofrer como cristão, era símbolo de sofrimento. Cristão hoje, para nós, ele significa uma divisão das religiões. Então você tem o cristão, o muçulmano, você tem outras, né? O hinduísta, mas a palavra cristão significa um soldado de Cristo. A ideia original era essa. É aquele que serve ao Senhor, é aquele que está no caminho do Senhor, é aquele que está andando com o Senhor, é aquele que é um chamado. E o soldado, ele não pode negar ao chamado dele, ele tem que enfrentar, e muitas vezes com a própria vida, aquilo que ele tem que fazer. Aqui no Brasil nós pregamos com muita liberdade, tranquilamente. Somos muito bem aceitos e não somos perseguidos por sermos cristãos aqui. E talvez até porque nos falta um pouco de radicalismo com algumas coisas, mas não temos uma perseguição em virtude de sermos chamados de cristão. Mas essa figura cristãos vai nos lembrar que somos soldados de Cristo. E é isso. E 1.3 da lição vem trazer a palavra santos. Santos. A igreja também é conhecida como santos. A palavra lá no Antigo Testamento, kadosh, para santos, é uma raiz que expressa separação, extirpação. Aquele que é separado, ele é santo, ou é literalmente uma coisa para uso divino. Uma coisa que é para o uso de Deus é uma coisa santa. No Novo Testamento, a palavra para isso é hagios, ou hagnos, que significa puro. Ele tem o mesmo fundamento de consagração. Então, significa aquele que é separado para Deus, aquele que é separado para ser usado por Deus. Colossenses, Paulo vai nos ensinar o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Em 2 Timóteo 1,9, ele ainda vai dizer que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, santo tem a ver ou implica em redenção. A santidade, ela foi colocada em mim. Um ser redimido, ele é santo. É algo que vai começar no interior. O interior começa a mudar. E é algo que vai começar a refletir no exterior. O exterior também passa a mudar. A palavra santidade, ela vai relacionar-se muito com moral, com retidão, com ética, com coisa certa. Não é possível eu ser santo se eu vivo no erro, se eu vivo fazendo as coisas erradas. Quando a igreja recebe esse título de santa, quer dizer que ela está separando daquilo que é errado. Quer dizer que ela está se separando daquilo que é coisa que tem que ser deixada fora da nossa vida. Então é retidão, é fazer a coisa certa, é andar certo. Eu não posso, por exemplo, ser santo e estar aí devendo todo mundo, fazendo rolo, trapaças. Eu não posso ser santo e ser igreja do Senhor, mas se eu vivo como as pessoas que não têm a presença de Deus e vivem por aí no caminho torto, no caminho tortuoso, nós temos que sair dessa vida. A igreja é santa porque ela é reta, porque ela é correta, porque ela procura andar no caminho do Senhor. E por isso é a palavra separação. A separação foi entendida lá pelos monges, inicialmente, como ter que sair da sociedade. Os monges
construíram um monastério em cima do morro e foram para lá. E depois de um tempo descobriram, apesar dos benefícios que trouxeram o monastério, mas descobriram que o pecado foi para lá também. E por quê? Porque onde está a presença humana, está a presença do pecado. Então a separação não é nós sairmos do social ou da comunidade que nós vivemos, mas mesmo estando nela, não nos conformarmos com algumas coisas, não nos envolvermos com algumas coisas, não participarmos de coisas erradas. Portanto, o Billy Graham vai dizer que os 10 mandamentos, eles são a cerca para a nossa felicidade. Se estamos ali dentro deles, estamos cercados para sermos felizes. A santidade não traz tristeza para você. Que tristeza traria? Por exemplo, se você não vai roubar, quem vai roubar, por exemplo? Lá em Efésios capítulo 4, Paulo fala assim, aquele que roubava não roube mais, antes trabalha para que tenha com o que contribuir. Então as pessoas vinham para a igreja, elas participavam de roubos, de furtos, eram ladrões. E agora Paulo fala assim, você não vai só roubar, você vai deixar de roubar e você vai trabalhar para você contribuir. Olha a transformação, olha a santidade que ele expressa nesse texto. Não roubarás, um dos 10 mandamentos. A pessoa está ali cercada. As pessoas que roubam, o que acontece com elas? O que acontece com essas vidas? O que acontece com as pessoas que estão no mundo do crime, por exemplo? Essa semana teve aí um sargento da Rotan que foi morto. E o que aconteceu com quem matou ele? Da mesma forma, e se essa pessoa estivesse no caminho reto, trabalhando, servindo a Deus, andando no caminho de Deus, seria esse o fim dele? Provavelmente não. Mas porque ele entrou por esse caminho. E os caminhos, irmãos, você diz assim, mas eu nunca vou fazer isso, eu vou fazer só isso. Lá nos Salmos diz assim que um abismo chama outro abismo. Quando você olha para um buraco, o buraco também olha para você. Quando você começa a pisar na beirada, aquela beirada começa a te atrair um pouco mais. E daqui a pouco você está fazendo coisas que você não imaginava. E o que vem para você? Tristeza, tristeza, roubo, adultério, assassinato, tráfico. Todas as perdições do mundo, elas vêm e trazem tristeza para a vida das pessoas. A santidade é para libertar e para te dar alegria. Olha, você agora é quadrado, só fica na igreja. Isso é que é alegria, irmãos. Isso é que é felicidade. Isso é que está te libertando dessas coisas ruins do mundo. É isso que está trazendo para você vitória. Vitória. Agostinho dizia o seguinte, se o pecado é o motivo da sua tristeza, deixe que a santidade seja o motivo da sua alegria. Viver em santidade, meus irmãos, não é uma opção. É uma condição essencial para vermos a Deus. 1 Tessalonicenses 4,7 diz assim, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Você é separado, você não é como eles, você é tirado desse meio, então não toque naquelas coisas, não viva naquelas coisas, não se envolva com aquelas coisas, e Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. Deus só tira da nossa vida o que não presta. Olha, Deus está tirando minha alegria. Se você for na conversa de filósofo, de porta de boteco, se você for na conversa de gente que não tem compromisso com Deus, se você for na conversa de pessoas que nunca experimentaram a vida com Deus, você vai ouvir essas coisas, que Deus quer tirar a alegria sua, mas não, Deus quer trazer você para a saúde, para a prosperidade, para a alegria, para a família, para os valores eternos que Ele tem para nós. Ele tem para nós. 1 Tessalonicenses 3,13 diz assim, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor com todos os seus santos. Amém? Um dia Deus, Jesus, irá buscar a igreja, e a igreja dos seus santos. Corta todo o vínculo que está te levando para o pecado, e você vai ver como sua vida vai prosperar. Segundo ponto da lição, número 2, é a identidade coletiva. Agora nós vamos falar de uma forma também coletiva aqui da igreja. E o primeiro ponto dela, o 2.1, trata do corpo de Cristo, o corpo de Cristo. E na Bíblia, nós temos 3 empregos possíveis do corpo de Cristo. O primeiro deles é o corpo humano de Jesus. O corpo humano de Jesus que foi pregado na cruz, que padeceu os açoites, que jejuou 40 dias e 40 noites. Importante frisar as 40 noites aqui, porque tem gente aí que faz jejum de 30 dias, mas é só
das 6 da manhã às 6 da tarde. Jesus foram 40 dias e 40 noites. Aquele corpo é o corpo de Jesus, o corpo humano de Jesus. Mas há um segundo emprego também, que é o pão da última ceia. Quando Jesus ministrava a última ceia, ele diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, o partiu, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Mateus 26, 26. E há um terceiro emprego, que é esse que é o da igreja. O terceiro emprego é que descreve o nosso ajuntamento, o ajuntamento dos crentes. É quando os crentes estão reunidos, eles formam juntos, coletivamente, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Irmãos, prestem bem atenção nisso daqui. Isso é maravilhoso. Jesus subiu no corpo humano dele para o céu, foi assunto ao céu, e mandou que o Consolador viesse, que é o Espírito Santo. E ele nos incendeia, ele nos mantém vivos aqui, fazendo a obra do Senhor. Mas o corpo de Cristo também, de forma física, como a igreja, está aqui, ó. Está aqui. Esse ajuntamento aqui hoje é o corpo físico de Jesus, aqui na terra também. Aqui na terra, porque é uma expressão. Nós somos os olhos, as mãos, a boca, os braços, as pernas de Jesus. Olha aqui o corpo físico de Jesus também, que é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é essa coisa maravilhosa, que é o corpo. Paulo diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Tanto coletivamente, eu sou corpo de Cristo, quando nós nos reunimos, quanto também individualmente, eu como pessoa, também sou corpo de Cristo, corpo do Senhor. Então a igreja é um corpo, Cristo é a cabeça nossa, e nós somos uma entidade única com Cristo. Nós somos a representação de Jesus na terra. A representação, o corpo de Cristo. Irmãos, não há uma imagem como Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, ou qualquer uma outra que seja feita, que represente mais a Jesus do que essa daqui, que é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ao se reunir, ela é o corpo de Cristo, expressando Jesus na terra, expressando Jesus nesse mundo. Por isso a importância de evangelizar, de abrir novas igrejas, de congregarmos, e a importância de quando alguém vier falar que a igreja não tem importância, de nós mostrarmos para ele que a única representação do corpo de Cristo nessa terra é esse ajuntamento aqui, ó, é esse povo que se reúne aqui. Isso aqui é deveras importante. Nós colocarmos isso no nosso coração, que a presença de Jesus é essa nesse mundo aqui. Por isso, há um desejo de destruir as igrejas. Hoje de madrugada eu estava vendo lá que muitas igrejas no Oriente foram atacadas na comemoração à Páscoa. Muitos cristãos mortos. Pouca gente vai dar notoriedade para essas coisas, porque são cristãos, né? Não fazem parte de militância política, de partidos. Então, pouca gente vai dar importância. Mas apesar dessa importância aos olhos políticos, sociais, econômicos serem pequenas, por que são atacados? Por que tem igreja sendo explodida? Por que tem cristãos sendo perseguidos? Porque o diabo sabe que a única forma dele frear Jesus é parando a igreja. Ele vai tentar de todas as formas parar a igreja, numa forma insana, ilusória, utópica, porque a igreja ninguém para, ela é o corpo de Jesus, e o corpo de Jesus ninguém vai poder parar. Se ninguém mexesse com a igreja, irmãos, teria alguma coisa de errado. Se ninguém se levantasse contra a igreja, ou nós não estávamos pregando a Bíblia, ou nós não éramos verdadeiros. Mas a igreja está incomodando no mundo inteiro. Por que lá nos países árabes não abrem para a igreja pregar lá? Porque se ela chegar lá, é o corpo de Cristo chegando lá, é gente que vai se converter naquele lugar. Por isso, nós temos que continuar pregando, porque é assim que o corpo de Cristo vai avançar nesse mundo. Nós vamos avançar, é o corpo de Cristo. Vai abrir uma congregação ali, é o corpo de Cristo ali naquele lugar. Vai abrir uma igreja acolá, é o corpo de Cristo naquele lugar. Vamos dar glória a Deus por igrejas que abrem. Quando eu trabalhava na cidade de Unai, Minas Gerais, fui para lá para implantar uma igreja, e por graça de Deus nós conseguimos lá um espaço na TV. Lá tem uma TV, chama TV Rio Preto. TV Rio Preto. E por causa do rio, né? Lá de Unai chama Rio Preto. E aí eu tinha meia hora para poder pregar a palavra de Deus. E lá nessa meia hora, eu tinha um quadro no programa lá que eu chamava Pergunte
que a Bíblia responde. E então a gente saía na rua, as pessoas faziam perguntas, a gente gravava e levava, porque o programa era gravado, né? E aí a gente levava as perguntas para lá, as pessoas faziam as perguntas. Sempre a pergunta era, por que tem tanta igreja? Uma cidade muito católica, Unai. Tinham 3 perguntas. A primeira pergunta que mais saía, por que tem tanta igreja? A segunda pergunta, por que vocês não acreditam em Nossa Senhora? A terceira pergunta que as pessoas faziam lá também, se eu ler a Bíblia muito, eu vou ficar doido? Era engraçado, mas tinha essas perguntas lá, todo o programa, eu tinha que selecionar, porque saíam sempre essas perguntas. Então eu respondi a primeira pergunta, que era sempre melhor ter mais igrejas do que ter boteco e ponto de tráfico. Isso aqui de uma forma bem social mesmo, só para mostrar quanto é melhor ter igreja num local. Mas as pessoas têm essa visão, às vezes até os crentes. Ah, pastor, para que tanta igreja? Que tanta igreja, irmão? Onde nós estamos vendo tanta igreja? Tem gente demais se perdendo. Tem almas demais indo para o inferno. Nós temos que abrir mais igrejas. A segunda pergunta respondia lá de forma que, para não ofender a maioria, por que nós não acreditávamos na padroeira. E a terceira, a pessoa falava assim, sempre, né, e chegava a me irritar aquilo. Se eu ler a Bíblia muito, eu vou ficar doido? Falava, não, doido fica quem tem dívida e amante. Dívida e amante faz a pessoa ficar doida. Isso faz mesmo. Mas ler a Bíblia não. Pode ler a Bíblia à vontade, que não faz ninguém ficar doido. Então, o corpo de Cristo tem que expandir, tem que crescer. E nós somos esse corpo de Cristo. Nós somos esse corpo de Cristo. 2.2 da lição fala do povo de Deus. Povo de Deus. Né? O povo de Deus aí. Povo, no original, significa que a palavra original é laos. É a mesma palavra utilizada para leigos. Leigos. E lá em 1 Pedro 2,9 diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo de Deus, povo de Deus. Laos. Essa palavra laos, no secularismo, tem leigo, né? Então a pessoa diz assim, olha, você pode me explicar sobre essa lei? Porque eu sou leigo nessa área de lei. A pessoa diz isso, né? Olha, você pode me explicar sobre esse remédio? Porque eu não sou médico, então eu sou leigo. Mas no povo de Deus não tem leigo e profissional. Não tem leigo e técnico. Não tem leigo dessa forma. Laos significa povo de Deus. Então todos que são povo de Deus são do Senhor. E esse texto aqui foi usado por Lutero para construir uma doutrina que é uma das suas maiores contribuições à eclesiologia, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Os crentes são todos sacerdotes, desde o Antigo Testamento para cá. Quer dizer, eles podem apresentar o povo para Deus e podem apresentar Deus para o povo. Isso é ser sacerdote. Lutero vem lutando contra uma igreja clerical, onde havia casta. Então a casta era por causa do extrato social. Então você tinha a burguesia, você tinha o clero. Então as castas sociais, o clero entrava nela. E eles se diferenciavam, eram só eles que poderiam pregar, eram só eles que poderiam ministrar. E Lutero então vem transformar isso. Ele vem dizer, olha, se você é servo do Senhor, é povo de Deus, você é o laos de Deus, você é sacerdote, você pode pregar a palavra, você pode ministrar a palavra, você pode apresentar Deus para o povo e o povo para Deus. Então ele vem mudar toda essa questão de haver uma separação entre clero e leigo. Ele vem mostrar que as pessoas, que não há essa separação, essa divisão e que todos fazem parte. Lutero então eleva aquele povo que não tinha o acesso à palavra e que não poderia ministrar a palavra agora para serem obreiros do Senhor, todos obreiros do Senhor. E eu fico pensando que se Lutero fosse da nossa época, ele era assembleiano. Porque, veja bem, na assembleia, quem não é pregador é cantor. Não é mesmo? Quem não é pregador é cantor. Então, essa doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes não tem lugar para melhor aplicação do que na Assembleia de Deus. Porque aqui você chegou, você se converteu a Cristo, pode se preparar. Ou você vai ser cantor, ou você vai ser pregador. Há uma liberdade gigantesca, não é, bispo?
É assim, as pessoas estão livres. Então, por isso ele seria assembleiano, o sacerdócio universal. Todos são sacerdotes, não há mais separação. Então, por isso é povo de Deus. Quem é povo de Deus pode ministrar a palavra de Deus, ministrar aos corações, pode chegar no hospital e orar pelas pessoas e levar a palavra de Deus para elas, que você vai ser bem recebido lá. Desde o Antigo Testamento, Deuteronômio 14:2, diz assim: porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu dentre todos os povos que há sobre a face da terra, para ser seu próprio povo. Amém? E o 2.3, há uma outra figura fortíssima aqui, que é a família de Deus. A família de Deus. Uma das figuras fortíssimas da igreja, que se destaca em toda a Bíblia, é a família. Efésios 2:19 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Uma vez que você se converte, essa aqui é a tua família. Muitas vezes, a única família. Às vezes, a primeira família e até a segunda família que você pode ter. Paulo, ao escrever para o jovem Timóteo, que começaria a pastorear uma igreja, ele diz para ele no capítulo 5, Timóteo, não repreendas ao homem idoso, exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como irmãs, com toda pureza. Olha o tratamento que Timóteo tinha que dar ao povo. E esse é o tratamento que nós temos que dar uns aos outros. Respeitar as pessoas mais velhas da igreja, como se elas fossem nossas mães, as mulheres. Como se eles fossem nossos pais. Muita gente não teve uma família, criado em orfanato. Eu já trabalhei no orfanato. Muita gente nunca conheceu o que é pai, o que é mãe. Aqui na igreja pode conhecer. Aqui na igreja, se teu filho abandonou sua casa, já saiu de casa, não liga para a mãe, é um desnaturado, adote um desses rapazes aí, ó, uma dessas moças aí, ó, trata ele como teu filho, daqui a pouco ele vai te tratar como mãe. Você diz assim, eu nunca tive uma mãe, eu nunca tive um pai. Escolha uma dessas pessoas aqui e comece a tratá-los como se fossem seus pais. Já reparou, irmãos? Na igreja, nós chamamos as pessoas de quê? Irmãos. O meu irmão não chama ele de irmão. Você chama seu irmão de irmão? Chega lá e fala assim, ô irmão, aqui nós chamamos as pessoas de irmão. Há um tratamento diferenciado. E isso só tem na igreja. Você não vai encontrar isso no Rotary. Você não vai encontrar isso lá na maçonaria, lá no Lions. Você só vai encontrar isso na igreja, porque ela é a família de Deus. 1 Coríntios 6:18 diz assim, sereis vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Às vezes as pessoas estão desgostosas, né? Ah, pastor, vou sair da igreja. O pastor não dá moral para mim. O irmão ali falou isso para mim. As pessoas não olham para mim. Você sai da sua família quando tem um problema lá? A gente não sai. Minha família tem problemas. A sua não tem? A sua família de vez em quando dá vontade de você sair de lá, mas você sai. Você fica com raiva uns dias, depois conserta, depois volta, depois está almoçando todo mundo junto de novo. A igreja é assim também, irmão. Você tem um problema aqui hoje, deixa para lá, faz de bobo para viver, vai levando a vida, mas não sai da igreja por causa disso não, porque você não sai da sua família quando tem um problema. Também não saia da igreja porque tem um problema na igreja. Aqui é a família, é a nossa família, é a nossa família. Não saia da igreja por causa disso. Amém? Terceiro lugar e último, já estamos aqui caminhando para o encerramento, nós vamos falar sobre outras figuras bíblicas da igreja, o ponto 3 da lição. E o 3.1 fala do templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Paulo vai dizer, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então aqui é o lugar onde o Espírito de Deus habita. O Espírito Santo do Senhor, que é sagrado, que é Deus, que é a presença de Deus, que é o próprio Deus, mora aqui, mora aqui. Quando nós nos juntamos, o Espírito de Deus passa a morar em nós aqui, Ele mora tanto individualmente, quanto ele mora também no agrupamento, na reunião da igreja, quando ela se junta, é o Espírito Santo que passa a morar nesse lugar, que passa a viver nesse lugar. E sobre isso, irmãos, ainda há uma advertência de Paulo no versículo 17, que diz assim, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado.
Irmãos, o ajuntamento de uma igreja é sagrado, sagrado. Se você ler as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, o Apocalipse, são textos escritos contra pessoas que estavam tentando destruir o ajuntamento da igreja. Heréticos, pessoas que tentavam fazer mal contra a igreja. Quase 90% do Novo Testamento luta contra os heréticos que tentavam destruir a igreja. Portanto, a igreja, templo do Espírito Santo, tem que tomar cuidado com o falso profeta, com heresias, com falsas doutrinas, com novas revelações que surgem por aí. Pastor, surgiu uma igreja agora que lá tem isso, lá tem aquilo, lá pode isso, lá pode aquilo. Meu irmão, não vá atrás dessas coisas não. Se envolva com isso não. Pastor, nossa igreja não anda de skate no púlpito. Irmão, não se preocupe com essas coisas não. O mais importante que tem que ter no púlpito não é skate ou prancha de surf. O mais importante que tem que ter no púlpito é a palavra de Deus. É pregar a palavra de Deus. Não se preocupe com essas coisas. Pastor, abrir uma igreja nova, não vai não, irmão. Pode ficar tranquilo. Porque aqui, está durando, porque tem uma coisa só. É a pregação da palavra, é a presença do Espírito Santo. Não vá atrás disso não. Não destrua, não fale mal. Não fale mal dos seus líderes. Não fale mal das pessoas que se juntam aqui. Não seja maledicente, toma cuidado com isso. Essas pessoas que tentavam destruir, Paulo escreve 1 Coríntios, contra aqueles que tentavam destruir a igreja, o ajuntamento, a fé dos novos crentes. Paulo então vem dar uma palavra dura. Ele diz assim, se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. Cuidado, não deixe o diabo te usar contra as coisas do Senhor, contra as coisas de Deus. E sinta-se privilegiado, porque palácios e mansões esplendorosas podem servir de habitação para os reis, para os príncipes, para celebridades, para pessoas importantes, mas só um redimido pelo Senhor reside o Espírito Santo de Deus. Ele só reside nesse lugar, onde tem crentes, onde tem servos de Deus, onde tem aqueles que andam na presença do Senhor. E o 3.2 da lição traz uma figura ainda, uma figura bíblica importantíssima, que diz que a Bíblia, que a igreja, é a coluna e firmeza da verdade. Tito 1:9. Para terminar, irmãos, preste bem atenção nisso daqui. Tito 1:9 diz assim, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para converter ou convencer os que contradizem. Pegado à palavra fiel, coluna da verdade. E 1 Timóteo 3,15 diz assim, mas se tardar para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Coluna e firmeza da verdade. Verdade, irmãos, é uma palavra extremamente atacada, muito atacada. Pilatos chegou para Jesus em João 18:38, e Jesus falando que ele era a verdade, dava testemunho da verdade, e Pilatos faz uma pergunta filosófica, que tem atormentado a mente de muita gente por muito tempo. Ele diz assim, o que é a verdade? O que é a verdade? Muita gente pergunta o que é a verdade. E nesse tempo que nós vivemos, pós-modernismo, relativismo, cujo santo padroeiro é o Friedrich Nietzsche, que diz que não há verdade absoluta, cunhando uma verdade absoluta ao dizer isso, que as pessoas têm a sua verdade, eu tenho a minha, cada um tem a sua. A Bíblia vem dizer aqui em 1 Timóteo 3,15 que a igreja é a coluna da verdade. Não é da verdade dela, ou não é de alguma verdade, é da verdade. A igreja, irmãos, é a coluna, é ela que está sustentando nesse mundo a verdade. O que é a verdade é a igreja que sustenta ela no mundo inteiro. É ela que sustenta. Mas o que é a verdade? Antes da gente saber o que é verdade, a gente tem que saber o que não é verdade. Verdade não é uma coisa que funciona só porque funciona. Isso é pragmatismo. Se dá certo, vamos fazer, porque é verdade. Não é. O tráfico dá certo para muita gente, mas é verdade aquilo? A verdade não é simplesmente compreensível e coerente. As pessoas constroem doutrinas falsas, dizendo que aquilo é verdade. O marxismo, o comunismo, é uma coisa entrelaçada, bem construída, mas que não é verdade. A verdade não é o que faz as pessoas se sentirem bem. Infelizmente, más notícias também fazem a pessoa se sentir bem. A pessoa está com câncer, chega lá no médico, o médico olha o exame, tem câncer, fala, não, você não tem nada não, pode ir embora. Ela vai se sentir bem, mas não é a verdade. Verdade não é o que faz
não é o que a maioria está dizendo. Muita gente pode estar dizendo a mentira. Verdade não é definida pela intenção. Boa intenção não é verdade. Verdade não é simplesmente o que se acredita. Eu acredito, então é verdade. Pode ser mentira do mesmo jeito. Pode ser mentira. Tudo isso aqui que eu falei para você é o que usam na novela, nos filmes, para enganar as pessoas, para doutrinar os jovens lá na faculdade, lá no 2º grau. A palavra grega para verdade significa revelar. É não esconder nada. Ela transmite a ideia que a verdade está sempre disponível. A verdade é o que corresponde à realidade. A verdade, irmãos, é o que corresponde ao objeto. É o que simplesmente é. É a verdade. E sabe o que é a verdade? A verdade é Jesus. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade. E sabe quem está sustentando a verdade aqui nesse momento? É a igreja do Senhor, coluna da verdade. Está mantendo aqui a pregação de Jesus no mundo inteiro hoje. É a igreja que está falando assim: Jesus é que é a verdade. Pode quem quiser achar o contrário, pode o mundo inteiro achar o contrário, mas a igreja vai continuar dizendo que Jesus é que é a verdade. Fique de pé comigo agora. A lição termina com o 3.3, dizendo a Jerusalém de cima. Jerusalém é a habitação de Deus, a cidade de Deus, e é também a igreja do Senhor, o símbolo da habitação de Deus. Daqui dessa terra, um dia, nós vamos sair. Nós vamos sair ou pela morte, ou pela volta de Cristo. Ou pela morte, ou pela volta de Cristo. Seja qual for a maneira que nós saímos daqui, nós vamos habitar na Jerusalém celestial com o Senhor Jesus. Com o Senhor Jesus. A igreja é importante, meus irmãos. Valorize a igreja, conheça a igreja, firme-se na verdade da igreja, que Deus vai abençoar a sua vida. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai querido, nós louvamos a Ti, ó Pai, pelas Tuas bênçãos, pela verdade revelada, pela Tua palavra. Senhor do céu, Senhor da terra, nós entregamos ao Senhor nossas mentes, para que a Tua palavra, ó Pai, ocupe agora o nosso coração e a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.